Seu robô pode estar espalhando a sujeira pela sua casa e você nem percebeu. E o pior, mesmo alguns robôs mais caros também fazem isso. Hoje eu vou mostrar os que realmente esfregam o chão e os que só molham e espalham a sujeira. Antes de falar dos robôs que indico, você precisa entender uma coisa. Existem 4 tipos principais de sistemas de mop nos robôs aspiradores, e eles não entregam nem de longe o mesmo resultado. O primeiro tipo é o mais simples e menos eficiente. E tem um detalhe aqui que eu acho que muita gente ignora. Não adianta o robô ter uma estação de limpeza com esvaziamento automático e custar mais de R$ 2.000 se o sistema de pano não consegue realmente esfregar. Um exemplo disso é o Roborock Q7 L5 Plus, que custa cerca de R$ 2.500. Ele é um bom robô para aspirar o chão, mas a tecnologia de mop não faz diferença significativa na limpeza. Esse modelo possui aquele pano fixo na parte de baixo do aparelho. Seu pano é apenas arrastado por onde o robô se movimenta. Se a sujeira do chão não foi totalmente aspirada pelo robô, é provável que ele só esteja molhando e espalhando a sujeira que ainda existe. Esse aqui eu já vou eliminar das minhas recomendações. Não significa que esse sistema seja completamente inútil, mas ele não faz diferença na limpeza. Você só está passando um pano que vai acumulando sujeira e continua sendo arrastado pelo piso. O próximo sistema já tem uma evolução. O pano deixa de simplesmente deslizar e passa a fazer um movimento de esfregação. Só que ainda existe uma limitação importante. Outro robô da Roborock, o Q10 VF Plus, é um exemplo desse tipo de mop. O pano que fica abaixo do aparelho vibra até 3.000 vezes por minuto. E isso já resulta em uma esfregação do piso. O problema é que o pano vibratório se movimenta, mas não existe a mesma ação de esfregação contínua e agressiva que encontramos em outros tipos de mop. Ele melhora a limpeza, mas ainda tem dificuldade com a sujeira mais aderida. Por isso, também não indico nenhum modelo com esse sistema de mop se o seu objetivo é passar pano. Agora, quando chegamos ao terceiro sistema, o de esfregões rotativos, aqui existe um salto interessante na capacidade de limpeza. E é por isso que minhas indicações começam nos robôs aspiradores que utilizam os esfregões rotativos para passar pano. E presta atenção nessa comparação, porque nem todo robô aspirador com mop rotativo é igual. É justamente aí que começam algumas das diferenças mais importantes entre os robôs que eu indico. O primeiro robô aspirador que passa pano que eu recomendo é o Xiaomi Robot S40 Pro, que custa cerca de R$ 1.900. Ele é uma evolução do modelo S40 LDS que indico em outro vídeo aqui do canal, já que o S40 LDS possui aquele sistema de mop mais simples que falei lá no início. Aquele robozinho é muito bom para aspirar, mas se seu objetivo é passar pano, o S40 Pro vale mais a compra. O S40 Pro tem 2 esfregões rotativos e extensíveis, ou seja, além de esfregar de verdade com seus mops rotativos, ele consegue alcançar os cantos mais difíceis com os esfregões. E os seus mops levantam até 1 centímetro caso ele identifique um tapete durante o processo de passar pano. O sistema de mapeamento é bastante avançado e é superior ao meu Xiaomi X20 Plus, que já funciona muito bem. O maior ponto negativo do S40 Pro é não ter uma torre de autolimpeza. Ele só possui a base de carregamento. Então você precisa periodicamente colocar mais água e esvaziar o reservatório de pó manualmente. Dependendo do tamanho de sua casa, esse processo pode ter que ser feito a cada 2 ou 3 dias. Enquanto que em robôs aspiradores com torre de autolimpeza é mais comum trocar a água uma vez por semana. E o saco de pó já demora mais de um mês para precisar trocar, mesmo em casas maiores. Eu recomendo o S40 Pro para quem tem um apartamento de 1 ou 2 dormitórios e quer deixar o chão livre dos pelos dos bichinhos e sempre limpo. Para uma casa pequena, ele já é uma mão na roda para a limpeza do dia a dia. O próximo robô aspirador que indico é o Xiaomi H50, que custa por volta de R$ 2.400. Ele também tem um esfregão duplo,
Mas o H50 não estende os esfregões para passar pano nos cantos difíceis. Você já deve estar pensando, então por que ele está mais no topo que o S40 Pro? O Xiaomi H50 tem a mais exatamente o que falta no S40 Pro. Uma torre autolimpante que troca a água e esvazia o reservatório do pó do robô para você ter mais praticidade no dia a dia. Além disso, a torre autolimpante do H50 já lava e seca os mops, algo que você tem que fazer manualmente no Xiaomi S40 Pro. E em outros robôs com torre que custam quase o mesmo que o H50, como o Kabum K1100 e o VAP W4000. Mas a secagem presente no H50 ainda é com ar frio, o que torna o processo um pouco mais demorado que em alguns robôs que indico a seguir. Seus mops se levantam até 1 centímetro na hora de passar sobre um tapete, para assim não deixar seu tapete molhado. E tanto o sistema de escova inferior quanto a lateral possuem um sistema de anti-emaranhamento, o que reduz bastante a necessidade de remover manualmente cabelos e pelos dessas escovas. Além disso, com apenas 93 mm de altura, ele entra abaixo de praticamente qualquer móvel para efetuar a limpeza. O H50 é uma alternativa de ótimo custo-benefício para quem já tem casas maiores, com 3 dormitórios. Minha próxima indicação é o Kabum Smart K4000, que custa em torno de R$ 3.800. Ele possui todos os atributos do Xiaomi H50, com algumas vantagens. A principal é a secagem dos mops dele já ser feita com ar quente a 45 graus. Mas existem outras, como os mops que se elevam 15 mm, enquanto que o Xiaomi H50 sobe 10 mm. O K4000 já possui um braço telescópico que estende os mops para a lateral por cerca de 1 centímetro, o que aumenta o alcance dos mops em locais menos acessíveis. Mas talvez o grande diferencial desse Kabum frente aos Xiaomi é a garantia e assistência técnica no Brasil, já que a empresa opera oficialmente aqui no país. A empresa fornece 12 meses de garantia para o K4000, que é o padrão para a maioria dos produtos vendidos no Brasil. Eu particularmente tenho uma ótima experiência com o robô aspirador da Xiaomi e não tenho boa experiência com assistências técnicas autorizadas. Então esse fator não pesa tanto na minha decisão. Mas responde aqui nos comentários, para você, a garantia e assistência técnica no país fazem diferença? Resumindo, o K4000 consegue atender casas grandes com algumas vantagens frente ao H50. É uma alternativa honesta para quem prefere a segurança da garantia e assistência técnica autorizada. Minha próxima indicação é um robô que beira os top de linha, mas com preço que ainda pode ser considerado aceitável. Ele é o Xiaomi Robot H50 Pro, que custa por volta de R$ 4.000. Ele possui características parecidas com o robô da Kabum. Possui esfregão rotativo duplo, que a marca declara que giram até 180 rotações por minuto. Sua base autolimpante lava os mops e os seca com ar quente, concluindo o processo de secagem em até 2 horas. Tanto o esfregão rotativo quanto a escova lateral são extensíveis, mas diferente do Kabum, no H50 Pro a extensão é bem maior, garantindo que o pano seja passado em quase todos os cantos de sua casa. E suas escovas possuem tecnologia de anti-emaranhamento de pelos e cabelos. Mas talvez seu maior diferencial seja o sistema de detecção de objetos, que utiliza uma tecnologia a laser com 129 graus de amplitude. Um sistema bem avançado e que é superior ao sistema encontrado no K4000, por exemplo. Além disso, sua detecção de tapetes é bem funcional e levanta cerca de 1 centímetro os mops do chão na hora de passar sobre tapetes. Esse é o modelo de melhor racional ao comparar as funcionalidades que entrega e o preço que cobra. É o modelo que eu compraria nesse momento se já estivesse na hora de trocar o meu robô. Mas se você não aceita nada menos que o melhor, espere para ver os 2 próximos modelos. O próximo modelo que indico é o mais caro dos modelos Xiaomi que você pode comprar no Brasil, ao menos por enquanto, já que a Xiaomi lançou alguns modelos que em breve devem estar disponíveis no país. Falo mais sobre eles a seguir. Mas voltando ao modelo que indico, ele é o Xiaomi Wacom 5 Pro, que custa por volta de R$ 5.800. Ele possui um sistema de mops parecido com o do H50 Pro, mas com um diferencial significativo na torre autolimpante. Aqui no Wacom 5 Pro, os mops são lavados com água quente, que chega até 80 graus, o que garante que o pano que vai ser passado em seu chão esteja mais limpo. E caso esses mops tenham sido usados em alguma sujeira gordurosa, a água quente também elimina esse tipo de sujidade com mais facilidade. E tal qual o H50 Pro e o Kabum 4000, ele seca os mops com ar quente, o que previne odores e mofo nos mops.
O sistema anti-emaranhamento é mais eficaz nesse modelo do que nos outros que indiquei até agora, o que é ideal para residência com pessoas com cabelos compridos. O sistema de detecção de objetos é ainda mais avançado que nos robôs anteriores. Sua inteligência artificial detecta 200 tipos de objetos com a sua lente binocular. Ele também detecta 47 tipos de sujeiras e troca automaticamente o modo de limpeza entre o de aspiração e o passar pano. Isso dependendo se a sujeira detectada é sólida ou líquida. E caso a sujeira detectada seja do tipo que o robô não possa limpar, a limpeza dessa área é evitada. E um aviso é enviado pelo aplicativo marcando a área para você posteriormente poder fazer uma limpeza manual. Ele também possui uma iluminação LED que facilita a detecção de objetos pelo aparelho, mesmo em condições de pouca iluminação. Ideal para deixar o robô limpando o escritório enquanto ninguém está lá trabalhando. O radar superior do aparelho se retrai para aspirar abaixo de móveis, o que o deixa com 8,8 centímetros de altura, o que permite que ele possa limpar abaixo da maioria dos móveis. Essa altura só perde para o Dream X60 Max Ultra Complete, que tem apenas 7,95 centímetros de altura. Queria poder indicar modelos da Dream aqui nessa lista, já que considero que eles são produtos de bastante qualidade. Mas apesar de terem alguns modelos com algumas características superiores a esse Xiaomi, seus preços beiram o proibitivo. Para você ter uma ideia, o X60 Max Ultra Complete que citei custa em torno de R$14 mil. Por fim, o Wacom 5 Pro tem a funcionalidade de câmera que você pode acessar remotamente em tempo real. Útil para você dar uma olhada no seu pet enquanto você não está em casa. Agora o robô aspirador com o melhor tipo de esfregão. Ele usa o quarto sistema de mop existente, o mais eficaz e higiênico na minha opinião. Ele é o Ecovacs D-Bolt T80S Omni, que custa em torno de R$ 6.950. O sistema de mop dele é do tipo roller e gira cerca de 200 rotações por minuto. O sistema de rolo exerce uma pressão constante no chão, garantindo uma limpeza mais eficiente. Mas o maior diferencial dele é que o rolo se autolava enquanto passa pano pela casa. Os com sistema de esfregão rotativo só são limpos quando vão para a base autolimpante. O sistema desse Ecovacs joga água limpa de um lado do rolo e do outro lado ele coleta a água suja, mantendo o máximo de higiene possível no mop esfregão. Além disso, sua base também lava o mop do robô com água quente e depois seca com ar quente. É o sistema que confere maior limpeza na hora de passar pano que todos os robôs. E o rolo de passar pano se estende para a lateral, permitindo a limpeza dos cantos mais escondidos. A Ecovacs possui outros modelos mais avançados que esse, mas os preços escalam muito rapidamente e chegam a passar dos R$15 mil. Mas deixo na descrição os links para os que penso que fazem mais sentido financeiramente, como esse que eu indico. Mas lembra que eu falei de um lançamento da Xiaomi? A marca já está vendendo na China os modelos Wacom 6 Max, Wacom 6 e Wacom 6 Pro. Eles utilizam um sistema de mop de rolo muito semelhante e tão eficiente quanto o desse da Ecovacs. Por enquanto não achei eles disponíveis no Brasil, por isso não indico eles aqui no ranking. Mas assim que estiverem disponíveis, colocarei o link para eles na descrição do vídeo e nos comentários. E quem sabe troco o meu querido X20 Plus por um desses modelos quando chegarem. Se eu comprar, eu trago o review dele aqui no canal. E então, um desses robôs é o modelo ideal para você? Diga qual é o seu preferido nos comentários. Quero ver qual deles traga um review completo aqui no canal. Lembre de deixar seu like e se inscrever se ainda não estiver inscrito. Até o próximo vídeo.